Bom, quero me apresentar aqui rapidamente para vocês. O meu nome é Paulo Lineker, eu sou diretor da missão, fundador da missão Mobilizando Vidas. Aqui é a minha família, né? A minha esposa, a missionária Bruna, e o Aleph e a Melissa, nosso casal aí de filhos, e algumas fotos aqui do nosso trabalho pioneiro lá em Bonfim e na Guiana Inglesa, no trabalho com comunidades indígenas, trabalhos na comunidade tanto no lado brasileiro quanto no lado da Guiana Inglesa. Nós passamos 4 anos em Bonfim. Bonfim é uma cidade fronteira com a Guiana Inglesa, e lá foi onde foi fundada, né, foi feita a fundação da missão, onde fizemos grande parte do nosso trabalho de pioneirismo, né, de trabalho com indígenas, trabalho com comunidades, trabalho com alfabetização. A minha esposa é pedagoga, né, professora, foi o trabalho que a gente desenvolveu lá. Como falei, na próxima aula a gente vai fazer novamente um enfoque aí sobre o que é a missão em nossos trabalhos. Mas vamos para o nosso tema de hoje, né? São poucos slides, mas com muito conteúdo. É uma aula nova, né? Essa aula ela foi aplicada na escola de evangelismo agora em fevereiro. A escola de evangelismo em fevereiro começou dia 9, né? Uma sexta-feira, e terminou dia 13, eu acho, uma terça-feira. E esse texto de Lucas, capítulo 9, versículo 3, versículo 4, versículo 10, foi o texto de toda a escola de evangelismo. E no último dia, a última mensagem que eu trouxe na finalização da escola aqui de evangelismo foi esse tema: 4 princípios em missões. Eu peguei um último slide. Esse não seria o tema que eu ia ministrar hoje, seria a continuidade do que é ser missionário, mas confesso que eu senti algo muito forte sobre isso, e esse não estava preparado no slide. Então, da parte da tarde até agora, antes de iniciar, estava aqui colocando tudo no slide. Então, tiver uma coisa bagunçada, porque foi por causa disso. Mas realmente não era o tema. Falo isso porque a gente tem entendido, né, que nós não podemos ser uma instituição que venha ser apenas de papel, né? Uma instituição ativista, essa é a palavra. A gente entende que nós precisamos ser uma instituição que seja realmente nos princípios de Deus. E uma das coisas que nós temos aprendendo, que temos colocando muito para os nossos obreiros, na nossa vida diária aqui, é a oração, né? Uma vida de oração. Porque a gente entende que a oração é o começo de tudo, né? Nós temos orado de madrugada, oramos de dia, foi no propósito de jejum, e vocês, cada aluno aí da imersão, quero falar que vocês fazem parte das nossas orações. Estou falando isso porque, como eu falei, o tema era outro, mas no final da tarde eu senti algo muito forte de trazer esse tema. Espero que você tenha colocado aí seu papel, sua caneta, porque tem informações aqui que eu tenho certeza que vocês vão dizer que nunca tinham pensado nisso, que nunca tinha ouvido isso. Não estou falando que a gente é melhor, que eu sou melhor, não. Estou falando que são princípios aqui que tem pontos que não se ouve muito falar. Eu espero que você tenha ouvido, mas tem pontos aqui que vai ser colocado que não é muito instruído, ou que não é muito vivido por alguns missionários, por alguns pastores. A gente não está trazendo crítica, a gente está trazendo ensinamento, né? Então, se você aí não preparou esse papel, sua caneta, espero que você possa pegar aí para acrescentar aí no seu ministério, na sua igreja e naquilo que Deus tem para você. Amém? Então, vamos orar antes de fazermos a leitura desse texto e dar o pontapé aqui inicial. Pai querido, Pai celestial, quero te louvar, quero te agradecer por essa noite, por mais um dia, por mais um encontro de imersão e missões, por cada um que já chegou, aqueles que vão chegar, aqueles que vão assistir posteriormente. Eu peço que o Senhor possa estar, em nome de Jesus, estar ministrando em nossos corações, que o Senhor possa estar, em nome de Jesus, trazendo sobre nós a luz do teu entendimento. Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu clamo a Ti, Senhor, que seja uma noite de bênção, Senhor, que o Senhor possa, nesse momento, repreender a voz do inimigo, que o Senhor possa repreender a voz de Satanás, que o Senhor possa repreender a voz do nosso eu, do nosso ego, que possa tentar vir atrapalhar, Senhor.
em nome de Jesus, Senhor, que eu clamo a Ti e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém? Todos conseguiram desligar o microfone aí? Vamos lá. Então, nosso texto, né? A gente não trabalha aqui com achismo, né? O que eu penso, o que eu acredito. Aqui a gente vai no contexto bíblico, né? Então, nosso texto aqui para esse tema, para essa aula, está em Lucas, capítulo 9, versículo 3, versículo 4 e versículo 10. Eu vou ler aqui o primeiro versículo, né? E logo após a gente vai partir aí para o primeiro princípio em missões. Então, o primeiro versículo está no versículo 3 de Lucas, capítulo 9, versículo 3. E disse-lhes: não levem nada pelo caminho, nem bordão, nem saco de viagem, nem pão, nem dinheiro, nem túnica extra. Amém? Então, a gente vai estar trabalhando nessa aula sobre quatro princípios, né? O primeiro é o princípio do preparo, o princípio do ir, terceiro, o princípio do relatório, e o quarto, o princípio do descanso. E o primeiro princípio que a gente vai estar vendo nessa noite é o princípio do preparo. Ora, cada cristão, né, ele tem seu tempo, né? Cada pessoa que se sente vocacionada, né, ela recebeu um chamado de Deus que pulsa no seu coração, ela sabe que ela foi chamada para algo, para aquilo, mas cada missão ele tem seu tempo específico de preparo para o IT. Né? Por que cada missão tem o seu tempo de preparo para o IT? Porque as missões são diferenciadas, não? As missões são diferenciadas, a gente vai ver isso mais na frente, né? Então, para cada missão vai ter um tempo específico para se preparar. Assim como algumas profissões, né, exigem, né, uma prova de teste físico, uma prova de teste escrita, uma prova de teste oral, outras pedem uma prova de teste mental para poder ser aprovado ou reprovado, né? E mesmo aqueles que são aprovados, né, eles são submetidos a ter um tempo de integração. Ó, você passou, você está nessa vaga, mas agora, para você assumir essa vaga, você tem que fazer um tempo de integração. Para quem já trabalhou em um distrito, né, em um distrito sabe muito bem como funciona. Você passa por um teste, depois que entra, você tem um mês lá, ou 15 dias, não sei, de tempo de integração para poder conhecer bem aquela profissão. Então, não é apenas só eu quero ser um missionário, eu vou ser um missionário. Isso não é o suficiente, né, para Deus pegar, ele quer ser missionário, né? Olha lá, ele quer ser missionário. Então, pega essa aqui, essa missão é sua porque você quer ser missionário. Então, não é só você querer, você achar que você agora é o missionário que Deus vai pegar e vai dar uma missão para você. Não é dessa forma. Então, o primeiro princípio que a gente vai ver nessa noite é o princípio do preparo, né? Essa foto aqui é da escola de evangelismo que tivemos aqui em fevereiro, né? Aí tá os irmãos sentados aí, fazendo as anotações, né, da escola. Então, eles tiveram esse tempo aí de preparo. E como é que funciona esse preparo? O primeiro ponto é entender, né? Entender em Deus, né? Não é entender em você, no seu eu, né? Nós temos praticado aqui na missão 7 princípios da intercessão. Eu acho que mais na frente a gente pode fazer, porque é uma formação diferenciada, né? É uma formação diferenciada, a intercessão. Então, nós estamos aplicando aqui 7 princípios sobre intercessão. E começamos a entender que esses princípios nos ajudam a ter uma resposta, não é mais rápida, mas uma resposta fazendo a oração correta, uma oração certa. Então, entender em Deus não é entender naquilo que eu acho, que eu acredito. Não é entender naquilo que um irmão falou. Olha, você
tem um perfil para isso. Não. É entendermos em Deus qual é o meu chamado. E aqui eu trouxe aqui um ponto para a gente poder compreender, né? Primeiro, o chamado ele vem de Deus, né? Deus ele traz esse chamado. E o chamado ele tem 3 passos, né? Como é que eu posso fazer o chamado? Como é onde eu me encaixo? Como é que eu consigo entender qual é o meu chamado? Tem o chamado do ID, né? Que são aqueles que vão para o campo, né? Mais na frente a gente vai ver sobre esse tipo de ID, né? São aqueles que são chamados para ir, para botar a mão no arado, para botar a mão na obra, que eles são chamados para ir realmente fazer a vontade do Senhor. E tem aqueles que eu não me sinto, né, à vontade para ir, eu não me sinto no perfil de ir, mas eu me sinto no perfil de interceder. Eu gosto de orar, eu gosto de interceder. Isso é algo que é forte em mim. Então, ele pode fazer missões através da sua intercessão. Isso aqui eu gosto de abrir um parêntese, porque o chamado de interceder não é você fazer uma oração hoje e depois orar só daqui a 3 meses, quando estiver um congresso. Não é você fazer uma oração hoje e depois orar pelo missionário só daqui a 1 ano, quando ouviu falar sobre ele. A intercessão é uma prática contínua e não uma ação momentânea, né? Intercessão é uma prática contínua e não uma ação momentânea. Então, se você tem um chamado para intercessão, você vai ter uma prática contínua, né? Eu não tenho chamado para ir, eu sou intercessor. Mas só ora pelo missionário uma vez por ano, só ora pela igreja uma vez por ano. Então, você não tem o perfil de ser um intercessor. O terceiro ponto em relação ao chamado é aqueles que não têm um perfil para ir, não têm um perfil para interceder, mas têm o perfil para contribuir, né? São pessoas generosas, são pessoas que não separam, né, no seu bolso de R$2 para um lado, de R$100 para o outro. Não. São pessoas generosas que contribuem com amor, com alegria. São pessoas que dão por amar, não dão por obrigação e não dão por achar que missionário é um coitado, né? Ah, você é um missionário, pega aqui. Não. São aqueles que cuidam, que amam do missionário, que se preocupam com o missionário, em todos os sentidos. Então, missões nós fazemos indo, podemos fazer missões intercedendo e podemos fazer missões contribuindo. E quem são, né, os agentes desses 3 pontos aqui sobre ir, interceder e contribuir? Os agentes para esses 3 pontos aqui de fazer missões, primeiro agente é a igreja, né? A igreja é responsável de enviar. A igreja ela é responsável por interceder. E a igreja ela é responsável por contribuir. Os textos a gente olha no livro de Atos dos Apóstolos, que mostram a intercessão, que mostram a contribuição, que mostram o envio, né? Então, no livro de Atos tem muitos e muitos exemplos sobre esses 3 pontos. E interceder e contribuir. O segundo agente é um indivíduo, né? Talvez, como eu falei, é uma chamada específica, né? Eu faço parte de uma comunidade, eu faço parte de uma igreja, mas eu recebi uma chamada específica, né? Eu recebi uma chamada do Senhor para ir para tal nação. Eu recebi uma chamada do Senhor para ir para tal local, ou para ser um intercessor, para ser um contribuinte, né? Um mantenedor. Então, a chamada também pode ser uma chamada específica para um indivíduo. Amém? Todos estão compreendendo até aqui? E o terceiro agente sobre isso, né, nesses 3 aspectos aí, sobre o perfil de chamado, né, quando Deus chama, é um grupo de pessoas, né? São aquelas pessoas que têm uma mentalidade, um pensamento unânime, né? Como fala lá em Atos 2, eu acho 44, tem um pensamento unânime, né? E eles são muitas vezes esse grupo que estão para ir, que uma vez por ano se reúnem para fazer uma caravana, né? Vamos para visitar a cidade tal, né? Então, vamos visitar tal cidade, ou tal país, ou tal projeto, instituição, né? Então, são um grupo de pessoas que podem fazer isso. Ou um grupo de pessoas que se reúnem, né, para fazer intercessão, né? Que reúnem nas suas casas,
ou que mobilizam a igreja para interceder. São um grupo de pessoas que estão ali ligadas, né, nesse cuidado com o missionário ou com o campo missionário. E outro, né, eles podem também ser um grupo de pessoas que fazem ali um cuidado na contribuição, que estão ajudando, que estão mantendo o missionário, que estão fazendo ofertas, que estão fazendo relatórios, né? Então, pode ser também através de um grupo de pessoas. E outro, o outro agente é uma instituição missionária. Jucum, Asas do Socorro, uma junta missionária, a missão Mobilizando Vidas, né? Ela é responsável para ajudar no ir, ela é responsável de ajudar na intercessão, de levantar os pedidos, né? Ela é responsável para fazer o levantamento daquilo que os missionários precisam para que a igreja possa contribuir, né? Então, aqui, o primeiro ponto em relação ao preparo, primeiramente, é entender qual é o seu chamado. Eu tenho um chamado para ir, eu tenho um chamado para interceder, ou tenho um chamado para contribuir. Eu abro um parênteses aqui, eu vou dar meu próprio exemplo, né? O meu da minha esposa. Eu comecei de tempo integral, né? Comecei com meus 13 anos, com 17 anos eu fui para uma agência missionária, fiquei de tempo integral, solteiro, né? E depois que eu e minha esposa nos casamos em 2013, ficamos mais 5 anos de tempo integral. Hoje eu tenho um trabalho, né, que não me atrapalha na missão, um trabalho muito flexível, né, que não me atrapalha na missão, mas eu tenho o meu sustento próprio. Mas a missão Mobilizando Vidas não. A missão Mobilizando Vidas precisa de mantenedores. E qual é o parênteses que eu quero fazer aqui? Eu já estive no IR, e eu falo de tempo integral, não que eu continue hoje. E hoje eu estou na intercessão e também na contribuição. Nós temos alguns missionários aqui que nós contribuímos todo mês, né? E a gente entende, né, que não é o fato, né, aqueles que contribuem, esse item aqui, contribuir, só contribui aqueles que já passaram pelo campo missionário. Não estou dizendo que passaram, que ficaram anos, não. Aqueles que visitaram, aqueles que conhecem o missionário, aqueles que têm contato com o missionário, com o pastor, aqueles que foram passar umas férias, foram passar um tempo. Então, essas pessoas que contribuem são as pessoas que sabem a situação de um missionário. Então, é muito mais fácil para ela contribuir. 1.2, né? Ainda estamos aqui no ponto do preparo. Qual é o seu direcionamento, né? Então, primeiro ponto é entender aonde eu estou, se é para ir, se é para interceder, se é para contribuir, mobilizar. E depois, qual é o direcionamento? Qual foi a direção que Deus me deu? Paulo fala sobre isso, sobre os cinco ministérios, né? Sobre mestre, sobre aquele que serve. Então, Paulo fala sobre isso. E a gente sempre diz que tem esse ponto também aqui dentro do campo missionário. Tem pessoas que têm esse chamado, mas ela não tem um perfil de evangelizar. Eu conheço pastores, né? Conheço missionários que são missionários, são pastores, mas que não têm um perfil de evangelismo, que não tem um perfil de contato com outras pessoas, mas tem um perfil de ser pastor. E o perfil de ser pastor, não estou falando que ele vai ficar só lá pregando, não. O perfil do pastor em relação ao campo missionário é o cuidado. É aquele que vai zelar por aqueles que estão dentro do campo missionário. É aqueles que vão fazer a mobilização, aqueles que vão orientar, é aqueles que vão bater na tecla, olha, temos um missionário, vamos fazer o levantamento. Então, o pastor, nesse sentido, ele vai cuidar para esses pontos aqui. E o direcionamento para missões urbanas, né? Tem pessoas que querem ir para o transcultural, mas que não conseguem, né? Que não conseguem dormir em uma rede, que não conseguem dormir em um chão duro, que não conseguem comer qualquer tipo de comida, né? Não conseguem conviver com outras pessoas, com outras culturas. Ela é muito ligada ao seu contexto atual, né? Então, as missões urbanas é o evangelismo no contexto urbano, né? Então, são pessoas que são direcionadas para estar no contexto urbano, né? Se relacionar com outras pessoas, se relacionar
com pessoas da sua realidade, da sua classe, outra classe inferior, mas que esteja no lugar seguro para ela. Então, se o lugar seguro para ela é o seu contexto atual, então ela vai trabalhar aí para missões urbanas. E o outro direcionamento, não. Eu me sinto chamado por Deus, né, para ir para uma outra cultura, né? O evangelismo, a missão transcultural, né, que é o evangelismo no contexto étnico, né? Eu sinto de Deus para ir para outra nação, né? Ou para um outro povo cultural aqui no Brasil. Eu tenho um chamado para ir para uma outra cultura que não seja a minha cultura, né? Então, é um chamado transcultural. Então, 1.2 sobre isso é qual é o seu direcionamento? Né? Para que Deus está direcionando você? Né? O que você sente no seu coração? Aí você tem que olhar o seu perfil. Não estou dizendo que... Eu vou dar um exemplo aqui de uma amiga minha, eu até convidei ela para participar da imersão, mas ela falou que o fuso horário, ela está no Haiti, né? Ela é missionária da Presbiteriana, ela está sempre em viagem para os países da África, hoje ela está no Haiti. Ela falou, poxa, Paulo, eu queria muito, mas o fuso horário não bate e a internet aqui é muito ruim. A primeira experiência dela, quando eu conheci ela, foi lá em Manaus. Ela conheceu o nosso trabalho, né, de evangelismo, de fazer os trabalhos com muitos jovens em Manaus, e ela conheceu, foi participar do nosso evangelismo de rua, evangelismo urbano. Aí ela ouviu falar do nosso evangelismo transcultural, que era dentro de uma comunidade indígena lá em Manaus. Eu quero ir. Aí levamos ela, mais um grupo, ela foi com a gente. Para ela entrar no barco foi uma loucura, né? Um barco pequeno. Foi uma loucura. Para tirar ela do barco foi pior ainda. E para ela dormir na rede foi muito pior ainda. O que aconteceu? Ela teve que voltar para a cidade. Ela não conseguiu passar um dia. E eu lembro que eu olhei para ela, quando eu estava colocando ela no barco para ela voltar, eu falei, olha, Deus vai te pegar, viu? Eu falei para ela, né? Deus vai te pegar. E hoje ela é missionária na África. Ela é missionária na África, né? Não estou dizendo que Deus vai se vingar de quem é fresquinho, quem não come. Eu conheci muita gente assim. Nos práticos que eu liderava, os práticos de Jocum, quando tinha as escolas, eu via lá os filhos de pastor, principalmente, eu não como esse peixe, eu não como isso aqui, eu não durmo na rede, eu durmo no chão, né? Eu não estou dizendo que Deus vai lá e Deus vai se vingar. Então não. Mas acontece que Deus tem propósitos para certos tipos de pessoas, né? Então, você precisa entender qual é o seu direcionamento. Não, eu não tenho nenhum perfil de ir para uma outra etnia. E o meu perfil é o contexto urbano, né? Então, entenda seu direcionamento. Aqueles que estão colocando, levantando a mão, a gente vai abrir, você pode anotar aí a sua colocação, tá bom? Ou a sua pergunta, a gente abre no final e depois a gente pode voltar slides aí, caso tenha alguma dúvida. Eu quero pedir se vocês puderem printar também aí, quem puder printar, que eu não tenho como printar aqui, para depois a gente poder publicar. E compartilhar lá no grupo. Depois só. Não vamos distrair aqui na aula. E o terceiro, né, ainda no primeiro ponto, no ponto 3, é o mapeamento da missão. Obrigado, Kelly. Então, voltar aqui, recapitular o preparo, né? Entender em Deus qual é o seu chamado, qual é o seu direcionamento, e 1.3, qual é fazer o mapeamento dessa missão. Deus me chamou para o contexto urbano, missões urbanas. Deus me chamou para o contexto transcultural. Então, eu vou pegar minha Bíblia, os folhetos, vou entrar dentro de uma comunidade, vou assinar porque eu tenho chamado. Não é assim. Primeiro, você precisa fazer o mapeamento dessa missão. Quem são essas pessoas que você quer alcançar? Qual é a cultura dessa pessoa? Quais são as barreiras religiosas, as barreiras culturais? Quais são os credos, os costumes, né? Quais são os perigos que tem nesse local, né? Qual é as dificuldades? Essa aula aqui, ela vai estar mais específica, né? Eu quero já fazer a merchandising aqui novamente do seminário de evangelismo. Essa aula aqui vai ser mais detalhada no seminário do dia 22 e dia 29. Então, o mapeamento é importante, né? E aqui saber o preparo financeiro, principalmente se for para uma outra nação.
Já ouvi casos, testemunhos, né, de missionários que Deus vai me levar para outra nação. Aí o cara foi lá para o aeroporto, achando que lá Deus ia mandar a passagem do nada. E passou vergonha lá, porque a equipe estava lá, ia viajar, e de repente ele, Deus falou comigo para mim ir. Chegou lá, não se preparou financeiramente e passou vergonha. Então você tem que fazer todo o mapeamento, e principalmente o preparo financeiro. Amém? Saímos aí do primeiro ponto, primeiro princípio, que é o princípio do preparo, e a gente entra agora no princípio do ID. Agora é hora de botar a mão na massa. Beleza, boa pergunta, a gente vai responder isso no final. Agora a gente vai para o segundo ponto aqui, que é o princípio do ID. Né? Confiar no ID é ter a certeza da provisão. Então, o nosso texto aqui foi de Lucas, capítulo 9, isso, versículo 3, 4 e 10. E aqui no versículo 3, que a gente leu de Lucas, a Bíblia fala que Jesus orientou seus 12 apóstolos a irem para as cidades sem levar nada. Jesus orientou seus apóstolos sobre a confiança no ID. Então, confiar no ID é a certeza da provisão. É a dependência de Deus. Né? O texto vem aí de Hebreus também, capítulo 11, versículo 1. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Quando eu estava noiva da minha esposa, né? Primeira coisa, desde quando estava namorando, a gente namorou virtualmente, né? A gente se conheceu 10 anos antes de se casar. Eu estava em uma divulgação, eu estava ainda pela Jucu nessa época, e eu e outro amigo missionário, a gente foi divulgar em um acampa dentro, né? Não sei se é isso, uma pernoite das igrejas batistas lá em Manaus. Então, tinha várias igrejas batistas, e eu e esse meu amigo fomos lá divulgar. E lá eu conheci a minha esposa, mas eu sou tímido, né? Mesmo para ministrar, mas eu sempre fui muito tímido lá, e principalmente em relação ao sexo oposto, né? Sempre tive esse cuidado de zelar pela aparência e pelo meu nome. E a única coisa que eu consegui falar com ela foi trocar o e-mail, né? Para passar informações. E uma vez por ano a gente se falava mensagens aleatórias, né? Eu lembro de uma mensagem que ela mandou uma vez para mim, eu estava em uma lan house, ela mandou uma mensagem bem assim: Oi, missionário Paulo, tá chovendo, né? Você acha que tem perigo tá com o carregador no notebook trovejando? Aí eu respondi sim. E morreu o assunto, né? Aí depois de um ano a gente se voltou a falar de novo. Então sempre foi assim, por 10 anos, né? Até que foi o dia do meu aniversário que ela mandou a mensagem, aí foi quando Deus fluiu. Ela já estava em outra. Ela estava em Cuiabá e eu estava em Manaus, né? E desde quando ela estava lá, ela falou: olha, você sabe que eu sou missionário. E isso corre no meu sangue. Só vou parar quando realmente eu não tenho mais ar para respirar. Falei para ela: é isso que você quer? Tem certeza que é isso que você quer? Ela: não, eu quero, né? Aí eu falei: olha, eu amo trabalho com ribeirinhos. Ela falou: vixe, eu não gosto de mata, não. Ela falou, né? Eu falei: agora tem problema, porque eu gosto de ficar no meio do mato, eu gosto de ficar no rio. E ela falou: eu não gosto, não. A gente ficou assim. Aí Deus foi trabalhando no coração dela, né? Graças a Deus que Deus trabalhou isso no coração dela. E quando nós nos casamos, antes de casar, quando a gente se noivou, da mesma forma que eu falei para ela, eu falei para os meus sogros: eu tenho um chamado para uma nação, que é a Guiana Inglesa. É um outro país, uma outra nação. Quando casar, a gente vai. Eles: não, tudo bem. E quando ele se casou, com 6 meses, a gente foi embora. E eu lembro que antes de a gente ir embora, ele falou bem assim, meu sogro e minha sogra: eu pensei que era só conversa tua. Eu não imaginava que isso era sério. Eu falei: não, era muito sério. E ela largou do trabalho dela, eu larguei do meu trabalho. E com 3 semanas que nós chegamos em Boa Vista, no estado de Roraima, a minha esposa começou a passar mal e descobrimos aí que íamos ser pais, né? Então, sem sustento, vivendo da fé e com uma gravidez vindo. E foi um tempo, assim, muito difícil, porque orávamos todo mês, a partir do dia 20, começava a jejuar, começava a orar. Eu já falei muito sobre isso aqui, sobre não incentivar ninguém a ser missionário. Eu acho que vocês já ouviram. Algumas pessoas são novas aqui não ouviram sobre isso, né?
porque já chegar dia 20, dia 25 e não entrar dinheiro, e você ficar preocupado como é que vai pagar o aluguel, como é que vai pagar a luz, como é que vai pagar a água, como é que você vai comer, como é que você vai pagar suas contas e não entrou dinheiro, né? E com uma gravidez ainda, né? E eu lembro que eu vi a minha esposa chorando porque já estava no 8º mês e um amigo nosso que ficava dormindo lá com a gente lá na nossa base em Boa Vista, ele morava em Manaus, e uma vez por mês ele ia lá e dormia lá com a gente. E a esposa dele engravidou na mesma época da minha esposa. E ele ia na Venezuela e comprava presente, chegava lá na base, não era por maldade, ele não sabia que isso machucava a gente, ia mostrar, olha o que eu comprei para meu filho, e ficava mostrando, né? E aquilo doía no meu coração, e doía no coração da Bruna, mais ainda por ser mãe, porque ele estava comprando presente para o seu filho, e nós não tínhamos como comprar nada para o nosso filho. E assim foi por 8 meses. Aí fomos para Manaus, porque Boa Vista tem uma taxa de letalidade de criança muito alta, e nós não queríamos que nosso filho nascesse lá em Boa Vista. E assim que nós chegamos em Manaus, já próximo de nosso filho nascer, Deus nos surpreendeu. Tudo que a gente não ganhou, a gente ganhou em dobro. Tudo. Em dobro. A gente teve que doar as coisas que a gente ganhava, porque a gente não ia ser muito para nós, muito para o nosso filho, né? Então, confiar em Deus é ter certeza que Deus vai prover. É depender de Deus, né? E assim, muitos outros testemunhos aqui que você for contar, a gente vai passar muito tempo. Então, nós temos que depender no ID, né? Muitas pessoas oram, Deus me chamou, mas eu vou esperar a provisão chegar e depois eu vou. Então, nunca você vai sair do lugar. Isso não é fé. A fé é você ir e confiar na provisão, né? E assim, quando chegamos lá em Bonfim, nós ganhamos 2 terrenos, construímos uma casa enorme, a gente construiu. Como a gente construiu? Deus fez, né? Se a gente for parar para analisar, a gente não sabe como a gente ganhou 3 terrenos, como a gente construiu uma base enorme, como a gente comprou o carro, como comprou as coisas, foi Deus. Então, confiar no ID é ter a certeza da provisão. Não confie em Deus se Deus tem chamado você para algo. O ID ele puxa em nós a dependência também das pessoas receptoras. Primeiro ponto é a dependência de Deus, confiar no ID. E o segundo ponto, aqui nesse ponto 2, é a nossa dependência das pessoas receptoras. O texto, né, por que Jesus falou, vão para as cidades, mas não levem nada? Não leve túnica, não leve comida, não leve dinheiro, não leve nada. Por que Jesus falou isso? Porque Jesus queria que eles dependessem das pessoas receptoras. E eu trago esse texto de 1 Reis, capítulo 17, verso 8 e 24, do 8 a 24, que vai contar a história da viúva de Serepta, né? Onde o profeta foi para lá pediu para ela um alimento. Ora, era uma viúva rica, queridos? Não era. Era uma viúva que tinha mantimentos, era uma viúva que tinha dinheiro, que tinha condições para ajudar aquele profeta. Por que Deus não falou, vai na casa de um empresário, vai na casa de uma família bem-sucedida que lá vão cuidar de você? Por que Deus não falou isso? Não era mais lógico Deus direcionar isso? Mas Deus direcionou para a casa de uma pessoa que precisava muito mais do que aquele sacerdote, do que aquele profeta. Então, nós também podemos ser cuidados por Deus através do próximo que vamos socorrer. Eu falei sobre isso em uma das aulas, eu acho, não sei se foi das aulas ou foi compartilhando. Lá em Bonfim é uma cidade muito carente, muito bem precária mesmo, né? E assim que nós mudamos para lá, ficamos bem perto, num bairro bem próximo da fronteira. É um próximo que anoitecia ficava igual um deserto. A gente ouvia só a zoada do vento, né? O bairro ficava silencioso demais, muito silencioso. E a gente resolveu de fazer o Ano Novo, nosso culto do Ano Novo. A gente fazia o culto na frente da casa, lá da base, é uma casa bem pequenininha, não tinha barulho, não tinha nada, fazia o culto assim mesmo. E a gente resolveu fazer o Ano Novo, o culto com os irmãos. E de repente a notícia se espalhou na comunidade. E aí durante o dia foi chegando cada vizinho. Tô sabendo que vocês vão fazer a festa do Ano Novo, pode participar? Eu falei, pode, mas tem que trazer algo.
Aí chegava outro, posso participar? Pode, mas tem que trazer algo. Tem que trazer algo. E assim, todos eles que vieram participar trouxeram algo, trouxeram uma comida. Né? E nós ensinamos algo sobre isso para eles. Né? Ninguém é tão pobre que não venha poder ofertar. Né? Nós devemos ter muito cuidado, né, na nossa mentalidade ativista, de achar que nós vamos só apenas socorrer. Sim, nós vamos sim para socorrer, vamos para pregar, né? Mas essa mentalidade ativista pode acontecer de nós impedirmos, né, de Deus fazer o agir na vida como foi daquela viúva, o milagre, a provisão, né, a transformação, a multiplicação como foi na vida daquela viúva, né? Então, nós devemos ter muito cuidado, né, de não deixar de sermos também socorridos por essas pessoas, de sermos ajudados por essas pessoas, de sermos cuidados por essas pessoas, de sermos zelados por elas. De repente alguém chegar, tá aqui missionário, tá aqui irmão, tá aqui pastor, trouxe um pão para você, trouxe uma galinha para você, né? Trouxe algo para você. E lá, todos os cultos, nós tirávamos oferta. As ofertas que entravam era 20 centavos, era 30 centavos, era R$1 que entrava, mas todos tinham que tirar oferta. A gente ensinava sobre isso, né? Por quê? Porque a gente entende dos princípios de Deus, né? E a palavra fala que até aquele que dá um copo de água fria a um dos meus pequeninos, esse jamais deixará de receber seu galardão. Então, não é o que dá, né? É o dar, é como se dá, se é com alegria, né? Então, nós temos que começar essa aula, como eu falei, foi a aula que eu dei aqui no último dia, e muitos que participaram falaram, Paulo, eu nunca tinha pensado nisso. Porque quando eu chego numa casa, em um trabalho, eu gosto, não, eu vou lá comprando o rancho, vou lá comprando as coisas, e às vezes a gente não espera o comando de Deus. A gente se antecipa, a gente fala, Deus, espera aí que agora eu vou fazer o milagre nessa casa. Enquanto Deus quer fazer o contrário. Deus quer fazer o milagre nessa casa, fazendo aquela pessoa contribuir. Agora, pasmem, não estou dizendo aqui que você não deve mais ajudar ninguém. Não vão entender aqui que eu não estou dizendo para ninguém deixar mais para você deixar de ajudar os outros, para você ser um impostão. Né? Não estou dizendo isso. Estou dizendo para a gente poder ter nosso coração aberto para entender esse momento, para deixar as pessoas nos ajudarem, para deixar as pessoas cuidarem de nós, para deixar as pessoas nos socorrerem, para deixar as pessoas zelar por nós. É isso que eu estou falando. Estou falando de ser um escorão, né? Agora tem que ser ajudado, então foi o que eu aprendi. Não estou ensinando isso. Estou ensinando que não devemos ter o coração aberto para Deus deixar fazer o milagre na vida dessas pessoas, de ter o discernimento e o direcionamento do Espírito. Amém? Espero que vocês tenham captado isso muito bem. Qualquer dúvida, vocês podem perguntar no final. E o terceiro, primeiro o preparo, o segundo o ID, né? O ID envolve a dependência de Deus, depender de Deus que Ele vai cuidar de nós, e também depender das pessoas receptoras, daquelas pessoas que nós vamos lá, né? É um cafezinho, é um pão, é um almoço. Ela só pode dar um copo de água, ela só pode dar um pão torrado, amém, vai ser esse pão que nós vamos comer, né? Deixa ela comprar uma Coca-Cola, não, deixa ela fazer. Agora, se no final, em outro momento, você quiser abençoar, amém, mas deixa a pessoa fazer a parte dela. E o terceiro princípio aqui é o princípio do relatório. Aqui entra 2 pontos que talvez você não deve, em algum momento, talvez você nunca tinha pensado sobre isso. Nós estamos, mais uma vez, aqui não tem achismo, ninguém está falando o que eu acho, eu não trouxe a menção sobre o que eu acho. Estou trazendo o que te encontra na palavra. No versículo 10, capítulo 9, a Bíblia fala que os apóstolos retornaram. Ora, versículo 3 de Lucas, capítulo 9, Jesus falou, vão, né, às cidades, façam milagres, tem autoridade para curar, para pregar. Aí no versículo 10, a Bíblia fala o quê? Que eles regressaram e relataram a Jesus tudo o que tiveram feito. Relataram. Ora, o princípio do relatório, né, envolve de nós, né, a participação, né, o retorno daquilo que Deus fez em nossas vidas. Eu acho que está mais detalhado aqui. A missão inclui prestar contas aos irmãos na fé, né? Lideranças, mantenedores, familiares,
quando eu era solteiro, eu acabei de lembrar agora, eu não tinha pensado falar sobre isso, mas quando eu era solteiro, no tempo não existia WhatsApp, não existia, não sei se tinha pendrive, né? Eu já estava fazendo missões, e todas as viagens que eu ia para a comunidade, quando eu voltava, colocava as fotos no CD, eu ia mostrar para o meu pai e para minha mãe. Meu pai não era cristão, minha mãe era, mostrava para a família, mostrava para eles. Eu levava meus irmãos eram ainda pré-adolescentes, cheguei a levar a minha mãe, hoje a minha mãe, de ela ir conhecer, hoje ela faz parte da missão, ela está integrada na missão, eu acho que ela está até aí na aula, e graças a Deus, antes de meu pai partir, né, antes de Deus levar ele, um mês antes ele pôde ir também em uma missão. Como eu falei no início, né, nós chegamos em Bonfim dia 9 de janeiro de 2014, e eu falei que 3 semanas depois eu descobri que foi pai, mas 3 semanas antes, 3 dias depois que nós chegamos em Boa Vista, depois de sair de Manaus, o meu pai faleceu. Sabe quando eu falei aquele ponto lá que eu não indico ninguém a ser missionário? Não é apenas a questão do sustento. É você não poder se despedir do seu pai, se falecer, não se despedir da sua mãe. Deixa eu completar essa frase que eu falei, não indico ninguém a ser missionário. Eu não estou aqui revoltado, não. Quando eu falo sobre isso, não indico ser missionário, porque é muito fácil aqui pegar algumas fotos, essas fotos aqui das casas de apoio, das escolas, e fazer, olha, é muito legal, Deus vai ajudar vocês, Deus vai prover. Seria muito fácil fazer isso aqui com vocês. Vamos para a África, Deus vai abençoar. É muito fácil fazer uma ministração sobre isso. Mas essa não é a realidade 100%. Né? Quando eu falo sobre isso de não indicar, é de não emocionar ninguém. É isso que eu estou querendo dizer. Mas o que eu faço em relação a quando eu falo sobre isso, o que eu completo o meu dever é fazer as pessoas conhecerem a Deus. Porque quando nós conhecemos a Deus na sua essência, nós vamos passar por esses momentos de, meu Deus, cadê o dinheiro? Será que vai vir? Ah, faleceu meu pai, faleceu minha mãe, faleceu alguém. Eu creio em Deus. Deus está cuidando de mim. Deus está cuidando das minhas filhas. Eu não vou ser abalado. Eu não vou ser estremecido, porque eu sei quem é Deus. É isso que eu falo sobre não indicar ninguém a ser missionário. Eu indico a conhecer a Deus para fazê-lo ser conhecido. Então, isso é muito importante, queridos. Então, o princípio do relatório é prestar conta aos irmãos na fé. Né? Relatar, né? A liderança, aos mantenedores, aos familiares, o que você fez, né? O que aconteceu, como foram os milagres, né? A Bíblia fala que eles regressaram e relataram para Jesus, né? Jesus foi ouvir, o que aconteceu? Jesus, fizemos isso, fizemos aquilo. Naquela época não tinha WhatsApp, queridos. Naquela época não tinha câmera fotográfica. A comunicação, o relatório foi verbal. Mas hoje nós temos muitos meios tecnológicos que nós podemos fazer, né? Então temos que ter cuidado. Um outro ponto aqui sobre o relatório é comprovar as atividades realizadas, imagens e vídeos. Nós temos um amigo, espero que ele não esteja aqui, e se ele estiver, não fique com raiva de mim, que eu não vou falar o seu nome. Nós temos um casal de amigos missionários que nós ficamos no mesmo estado. Nós estávamos em uma cidade, e ele estava em outra cidade, numa ponta bem mais indígena. É uma cidade bem indígena mesmo que ele estava lá. E ele não gostava de tirar fotos. O projeto que ele estava a pedir, ele falava que não, que ele não ia tirar fotos. Que ele não ia tirar, porque ele não achava que isso era necessário, que quem deve saber é só Deus. Né? Isso parece... Aí tem alguns que podem dizer, o que uma mão dá, a outra não pode saber. Então temos que ter muito cuidado com esse tipo de mentalidade. Porque isso pode atrapalhar, pode atrasar e pode impedir pessoas que querem orar, pessoas que querem contribuir, porque elas não sabem o trabalho que você está fazendo. Como é que elas vão orar se elas não sabem? Como é que elas vão contribuir se elas não vêem resultado? Né? Como é que o empresário vai querer chegar com um suporte financeiro, dizer, e aí o que você faz? Faço isso, fez aquilo, mas cadê? Cadê as fotos, cadê os vídeos? Não, tem que confiar na minha palavra. Você acha que o empresário vai confiar numa palavra e dizer, eu faço? Não.
ele vai querer ver fotos, ele vai querer ver vídeos, né? Então, nós temos que comprovar as nossas atividades, realizar imagens, realizar fotos, né, como um tipo de relatório. Talvez alguns deve estar questionando aqui, mas acalma, tem mais um ponto aqui. Comprovar as atividades, né, realizar os vídeos e imagens, mas também é ter cuidado com o próximo, com as pessoas que você vai estar tirando foto, né? O que nós falamos para os nossos obreiros aqui, que eles devem tirar fotos. Nós conversamos até com um casal nosso também sobre isso, né? Comprovar. Ah, mas a gente não quer expor as pessoas. Você pode... Nós temos, como eu falei, nós temos meios tecnológicos. Hoje existem ferramentas que você consegue embaçar o rosto da pessoa como está nessa foto, né? Ou você consegue tirar a foto apenas do pescoço para baixo, ou apenas de costa, que não apareça o rosto dessa pessoa. Aqui, a gente colocou, né, embaçou o rosto dessas duas moças para que não viesse aparecer quem elas são, né? Comprovar quem elas são, né? Então, a gente pode ter esse cuidado de ser com o próximo, relatando, mas embaçando o rosto dessa pessoa. E um outro método que nós utilizamos aqui também, que você pode utilizar, é fazer um termo de autorização de uso de imagem e de voz. Aí, nesse termo, essa pessoa vai colocar, né, nesse ato, para os fins de direito, eu autorizo, vai colocar o nome dela, o uso da minha imagem e voz para fins de divulgação. Ela vai colocar o nome dela, vai colocar o CPF dela, colocar a data, comprovando que aquilo é de expressa vontade dela, que ela não vai receber nenhum tipo de remuneração. Então, isso é uma comprovação. Se de repente alguém vier, vou te colocar na justiça, porque não autorizei. Não, está aqui a comprovação. Você autorizou sim, né? Então, é um meio da instituição de você se proteger, né? Aqui é uma ferramenta para aqueles que acham que não deve, eu não vou, né? Um outro meio, todos nós temos um celular, como nós fizemos agora, nessa atividade aqui, ó, dessa foto e dessa aqui. Antes de começar, eu falei, vocês autorizam que nós viemos gravar, tirar foto de vocês? Primeiro, essas fotos vão ser mandadas para o WhatsApp de vocês. A gente mandou a foto para eles. E na hora eu perguntei, todos autorizam que essas fotos, esse vídeo sejam divulgados? Vai ter algum problema? E todos falaram que não tem problema. Então, é perguntar, vocês autorizam? Né? E gravar, né? Grava eles autorizando, dizendo que, eles falando que autorizam fazer essa gravação ou essa foto. Amém? Captaram aí? Deram para entender? Principalmente quem tem trabalho missionário, trabalho de igreja. Tenha cuidado se você faz isso sem ter esse respaldo de ter um termo de autorização, sem ter o cuidado de embaçar o rosto da pessoa, se for uma pessoa principalmente vulnerável. Se é irmão da igreja, tudo bem, né? Mas se é uma pessoa em situação vulnerável, tenha muito cuidado nessas fotos e no vídeo, sem que tenha autorização dessa pessoa. E o relatório, por último, aqui nesse terceiro ponto, nos ajuda na falta de relacionamento com a igreja, né? E com a liderança. Então, quando eu faço um relatório, foi até legal, acho que alguém, a Luciana, não sei se a Luciana está aí, a gente deu essa aula, aí aconteceu que a Luciana pegou e colocou aí no grupo o relatório dela, né? Como ela fez, ela veio passar esse tempo aqui conosco, né, na escola de evangelismo, e ela fez o relatório, colocou no grupo, depois ela enviou, eu creio que ela enviou para a igreja dela, né? Então, o relatório vai ajudar a sanar essa falta de relacionamento. Talvez, eu não tenho um relacionamento com o meu pastor, eu faço trabalho, mas o pastor não sabe, a liderança, a igreja não apoia. Faça a sua parte, né? Hoje a gente tem WhatsApp, tem Telegram, tem e-mail. Ele não quer receber, mas envia a si mesmo. Pastor, liderança, aqui meu relatório. Uma hora ele vai ler, né? Todo mês fez uma atividade, envia esse relatório, né? Do que você fez, qual foram os desafios, qual foi as conquistas, quais foram as necessidades. E uma hora, meu irmão, vai acontecer, né? Isso aconteceu conosco. Nós, no primeiro ano, a gente fazia todo mês. Eu esqueci de abrir aqui. A gente tem relatório aqui, salvo desde 2015, que a gente mandava para as igrejas. Todo mês a gente fazia relatório. Fazia relatório, no final fazia uma meditação, a gente mandava. Aí teve uma vez que
que a gente resolveu fazer um relatório por carta, enviar pelo correio. Por quê? Como estava lá perto da Guiana, a gente pegou $1 guianense e botou dentro de cada carta. Aí, depois de algumas semanas, começamos a receber mensagens de fotos, né? Os nossos mantenedores mandando a foto do dólar, né? Olha, obrigado pelo dólar que você mandou para nós, né? E nesse tipo de relatório, o que aconteceu? Uma igreja que não ajudava nós, mesmo a gente mandando relatório, essa igreja passou a ajudar a gente, porque viu os nossos relatórios, né? Então, marque presença, mande relatório para sua igreja, mande relatório para os irmãos influentes da igreja, né? Talvez o pastor não quer saber, mas mande para o vice-presidente, mande para o secretário, mire aquelas pessoas que têm influência na igreja e mande para ela, né? Qual é o seu e-mail? Olhe lá na igreja, no site da igreja, o e-mail da igreja e mande. Mande para o WhatsApp, manda por e-mail. Isso talvez possa resultar em uma parceria. Talvez não seja para contribuir, mas seja uma parceria de reconhecimento, uma parceria de intercessão. E para o nosso último final aqui, né, é o princípio do descanso. Isso aqui é muito importante. Muito, muito, muito importante. Você não tem ideia de quantos pastores estão doentes, missionários estão doentes hoje, fisicamente, emocionalmente. Quantos missionários aí se suicidaram? A gente fica assim, como que o missionário se suicidou? Não tem lógica. Quantos pastores se suicidaram? Porque não tem o princípio do descanso na sua vida. O versículo 10, mais uma vez, não tem achismo. Versículo 10, de Lucas capítulo 9, você pode conferir. A Bíblia fala, e levando-os consigo, Jesus, levando-os consigo, retirou para uma cidade chamada Betsaida. Na continuidade desse versículo, fala que, ao descobrirem que Jesus estava lá, as multidões se aproximaram. Mas se você for ler, analisar o texto aí, desse versículo 10, a Bíblia fala que Jesus as acolheu. Não tem plural aí que Jesus e os discípulos acolheram aquela multidão. Eu não sei se essa palavra acolheu. No versículo 11, acolheu. E eles as acolheu. Ele as acolheu e falava-lhes do reino de Deus. Então, aqui não tem eles, tem ele. Ele, Jesus, acolheu aquelas multidões. Então, a gente entende aqui que os discípulos ficaram fora a parte, porque a mentalidade de Jesus pode ter sido levar os discípulos agora para descansar. Por quê? Porque eles estavam em uma viagem missionária. Volte lá para o versículo 3. No versículo 3, a Bíblia fala que Jesus enviou eles para uma missão. E no versículo 10, a Bíblia fala que eles retornaram da missão, prestaram um relatório. E no versículo 10, na parte B, a Bíblia fala que Jesus retirou-se, né? Levou eles e retirou com eles para uma outra cidade. Para quê? Para eles terem o tempo de descanso. Ora, o descanso é necessário, queridos. Essas fotos aqui foi desse ano, em janeiro desse ano. Meus filhos queriam muito conhecer o mar, né? Provar da água do mar, cuspir, né? Sentir o sal na boca. Sempre falavam, tinham esse sonho de conhecer o mar. E a gente passou o ano todinho, o ano passado, se preparando. A minha esposa trabalhava em um período do dia só, e ela resolveu pegar mais um outro período do dia para que o dinheiro desse segundo período fosse para ser guardado para essa viagem. E todo mês a gente guardou esse dinheiro para essa viagem, né? Essa foto aqui é lá em Ubatuba, né? Litoral de São Paulo. Foi 3 dias só, foi suficiente para a gente ter um tempo de qualidade nossa. Nossa como casal, nossa como família e nossa como nossos filhos. Mas, para quem participou da imersão passada, né, viu que desde agosto eu estava não conseguindo dar as aulas, porque eu fazia as aulas tossindo, e achando que era refluxo, e aconteceu que no final da imersão, em novembro, eu comecei a desfalecer, fazendo os trabalhos e me arriando nas praças, não conseguia mais andar, ficava dormindo.
E, graças a Deus, Deus colocou, através de uma consulta telemedicina, um médico para ver uma infecção. Começou a aparecer muitas coisas, muita coisa começou a aparecer. Uma doença em cima da outra, uma doença em cima da outra. Aí, e Deus, eu falei, Deus, só me dá força. Porque eu sei que aquela música do Nani Azevedo, Deus é fiel, né? Para cumprir toda a palavra dita a mim, né? E eu me apeguei a esse louvor, né? Eu lembro que a gente tocou esse louvor na casa de apoio lá para os pacientes, e Deus ministrou para eles e ministrou para mim, né? Que eu não sabia o que estava acontecendo comigo. E eu falei, Deus, eu não vou morrer sem que tua palavra se cumpra em mim. E eu comecei a ser magro, comecei a emagrecer muito mais ainda, né? E no início de dezembro foi quando eu fui diagnosticado com tuberculose. Hoje eu estou no 3º mês de tratamento, né, contra a tuberculose, né? E sempre foi cuidadoso, sempre a nossa família sempre foi muito cuidadosa em todos os sentidos. Mas acabei adoecendo, né? Acabei adoecendo. E esse tempo de descanso foi muito bom, né? Foi um remédio para minha recuperação, né? Então, o descanso, primeiro ponto, é necessário, né? É necessário para a nossa família, é necessário para o nosso corpo, é necessário para a nossa recuperação mental, para a nossa recuperação física, né? Principalmente quando nós estamos em um lugar onde o domínio espiritual, né, as tempestades, as regiões celestiais são pesadas de forma negativa, né? Então é necessário ter esse tempo. E descanso não é vaidade, né? Não é vaidade ter um tempo de descanso, tirar umas férias, não é vaidade, né? Tem muitos que pensam, Jesus não tirou descanso, né? Sempre foi ativo. Cuidado com esse pensamento, né? Porque eu olho na Bíblia, vejo muitos momentos de Jesus indo para a praia comer um peixinho com os discípulos, né? Tem muitos momentos quando a Bíblia fala que os discípulos chegaram, Jesus, a multidão está te esperando lá, né? E Jesus olha, não, vamos para o outro lado, né? Vamos para o outro lado, vamos para a casa de Lázaro, vamos para a casa de Maria, né? Então, Jesus tinha esse tempo, sim, de descanso. Então, descansar não é ser vaidoso, é necessário. E terceiro, é um cuidado individual e familiar, né? Eu sempre conto, né, essa história que eu ouvi, né, esse testemunho de um pastor contando que ele recebeu uma ligação. Nessa ligação era um casal dizendo, pastor, você pode vir aqui porque nós vamos nos separar, nós queremos que o senhor venha aqui intervir. E o pastor falou que não. Ele falou, não, eu não vou. E falou, pastor, o senhor não está entendendo. O senhor precisa vir aqui agora, porque a gente está brigando, nós vamos nos separar. E o pastor falou, não, irmão, você que não está entendendo, a gente não vai, eu não vou. Mas por quê, pastor? Porque hoje é meu dia de folga. E não, pastor, você não está entendendo, não, meu irmão, você que não está entendendo. Se você quiser que eu vou amanhã eu vou, mas eu não vou hoje. E o pastor foi e desligou aquela ligação. Depois de um tempo, se encontrou com esse casal e eles entenderam, né, que aquela decisão daquele pastor foi importante, porque eles não valorizaram o tempo de família. Eles valorizaram outras coisas, priorizaram outras coisas, e viram que naquele dia o pastor priorizou a sua família, né? Então, dizer não para alguém não é estar negando a Jesus, é estar cuidando de você. É claro que esse dia é seu dia de folga. Por exemplo, para poder acelerar aqui, lá em Bonfim, que a gente estava, como eu falei, uma cidade muito precária, só tinha uma praça que não tinha nada, né? Não tinha shopping, não tinha nada. Nenhum atrativo nenhum. À noite, todo mundo isolado. E a gente, poxa, agora, como é que a gente fazia o nosso tempo de qualidade? Aí o que a gente fazia? Comprava leite condensado, Nescau e pipoca. E toda quinta-feira a gente fazia o dia do cinema. O Aleph tinha aí, era pequeno ainda, né? Esse nosso filho, o primogênito. Toda quinta-feira é nosso dia de pipoca. E até hoje, a gente não marca nada para quinta-feira. Porque até hoje, quando chega quinta-feira, ele fala. Semana passada ele falou, pai, hoje é o dia da... Aí eu completo, pipoca. Então ele sabe que toda quinta-feira a gente vai sentar, vamos assistir um filme, e fazer pipoca, e fazer brigadeiro. O que isso ajuda, queridos? Ajuda a ter uma família com visão única, onde o filho vai saber que ele não é
ele é a prioridade na missão. Que ele também tem prioridade na missão, que não apenas o trabalho, que não é um ativismo, entendeu? Então, não é vaidade, queridos, é cuidar da família, é se cuidar. E quarto, não podemos negociar jamais o tempo de descanso, né? Não negocie o tempo de descanso. Deixa eu voltar aqui, que isso aqui é o último final. Eu espero que vocês tenham compreendido a importância do tempo de descanso, né? Se é um dia, se é 2 dias, se é 3 dias, né? Se é uma semana, não, faça seu tempo. Nós estamos aqui orando pela a sede própria da missão, aqui em Barretos, e nós colocamos que aqui uma das finalidades, além das escolas de missões que a gente faz, das escolas de evangelismo, a finalidade da base aqui é que também seja, a gente tenha um quarto para um descanso para um missionário, seja de onde ele for, seja a igreja que ele for, né? Eu quero passar um mês aí isolado. Lembrei, o pastor Solon. O pastor Solon é um pastor que está nos acompanhando desde o início da missão. Ele participou da fundação da missão e ano passado ele veio do Piauí para ministrar na escola de missões aqui em setembro. Esse ano a gente vai fazer a nossa viagem missionária lá para a cidade dele, Floriano, né, no Piauí. E quando ele veio e chegou aqui, ele dormia, né, nos dias que ele passou, e ele falou: Paulo, muito obrigado, vocês não sabem, porque eu não consigo ter esse sono lá na minha cidade. Eu não consigo ter esse descanso, e aqui eu estou descansando tudo que eu posso descansar, né? Vai ter as aulas aí, mas eu estou aproveitando para descansar, estou aproveitando para descarregar, né? Então é importante a gente ter esse tempo de qualidade. E eu queria finalizar, antes de abrir aqui para os espaços, né? Sei que muita gente possa estar querendo contribuir ou perguntar, sobre 3 dicas. E essas dicas aqui seria da aula que eu ia ministrar hoje, que a aula seria detalhes, né? Detalhes, ela é a segunda parte da aula, o que é ser missionário, que foi a aula que eu dei no dia 19 de fevereiro. Aí essa aula detalhes é a segunda parte. E esse slide aqui é o último slide dessa aula detalhes. Eu vou dar posteriormente para vocês. E o que eu dou nessa aula aqui, né? Quando nós fomos para a missão, como casal, né, de tempo integral, a primeira coisa que a gente priorizou, mesmo não tendo mantenedores suficientes, foi pagar o INSS. Você pode conversar, pode fazer essa pesquisa, né? Vai ser a tarefa, vai estar na tarefa da semana. Pesquise missionários que estão no campo e você vai perguntar esse missionário: você e sua esposa pagam INSS? Você e sua esposa pagam seguro? De 100%, talvez apenas 10%. Tenha certeza. Tenha certeza que apenas talvez 10% ou menos vai dizer que paga INSS ou paga um seguro. Poucos, muito poucos. Um caso que a gente ouviu, que ele ficou escandalizado, de uma missionária, que eu conheço, né, conheço ela. Ela passou 35 anos em uma agência missionária. 35 anos. Ela está já nas casas de cima de 70. Né? Ela serviu essa base missionária por anos. O que a gente esperava é que essa base missionária, essa missão viesse dar o suporte para ela na velhice dela. Mas ela saiu assim, ó, de pés abanando, sem nenhum tipo de suporte. E agora, na velhice, como que ela vai se sustentar? Nunca pagou INSS, como que ela vai se manter? Poucos missionários pensam nisso, né? E outro ponto, né? Por que é importante? Por que alguém que vai para o tempo integral... Estou falando de tempo integral, tá? Tem uns parciais, como eu e minha esposa, mas quem vai em tempo integral é importante pagar o INSS. E se de repente o esposo falecer, como é que vai ficar a esposa e os filhos? Será que a igreja vai cuidar? Será que os mantenedores vão cuidar? Não, agora seu esposo morreu, agora volte para casa. E agora, como é que essa pessoa vai voltar para casa sem sustento? Então, se por acaso acontecer que alguém venha a falecer, o que vai acontecer? Por lei, essa pessoa vai estar segurada com auxílio, toda vez some meu nome, auxílio... Hã? Não, auxílio doença não. Auxílio doença se acontecer algum acidente. Em relação à morte, me some a cabeça agora. Não. Hã? Não.
Desculpa, queridos. É um auxílio que quando a pessoa falece, né, a esposa, o cônjuge fica recebendo isso pelo INSS. É o caso da minha mãe que recebe do meu pai. Pensionista. É um pensionista, mas tem um nome que fala. Então, se acontecer que essa pessoa falecer, um dos cônjuges é uma pensão, mas tem um nome, né, em relação à morte, né? É. Então, um dos cônjuges vai receber. Por quê? Mas ela tem que passar pagando todos os meses e tem um tempo de carência para poder receber, né? Então, se esse missionário pagou esse INSS e se ela tem esse tempo de carência, o seu esposo, a sua esposa vai receber esse auxílio todo mês, por lei, né? Então, é importante, sim, pagar o INSS. E se, por acaso, lá em uma viagem missionária, o obreiro lá quebrou a perna, a obreira quebrou o braço, tem um auxílio à doença. Está respaldado por lei, por receber. Né? Você acha que a igreja vai dar um dinheiro a mais? Você acha que a igreja... Amém, se existe uma igreja assim, amém. Mas é muito pouco. Né? Então, é importante, sim. Essa é uma dica principal. Para quem está aqui, que é obreiro de tempo integral. Se tem algum pastor aqui de tempo integral e não paga INSS, meu irmão, fica a dica. O segundo, a dica aqui, pague um seguro de vida. Eu pago, né, o seguro de vida. E principalmente ano passado, quando eu comecei a adoecer, de falecer, né, achar que se eu ia me levar, eu fiz logo o seguro de vida, né? Coloquei lá para minha esposa, meus filhos receber. Tem que pagar um dinheiro alto? Não. O valor que eu pago por mês é R$ 15 por mês. R$ 15. E tem outros planos aí, querido, de 25, de 30, 50. Pague um seguro de vida. Se alguma coisa acontecer com você, como é que vai ser? Até para enterrar tem custo, querido, não é pouco, não. Até para fazer o funeral tem custo, né? E aí, vivendo da fé, como é que vai ser? Né? Vai mendigar da igreja, vai mendigar fazer? Não tem como. Esteja assegurado, preparado para isso. Auxílio funeral, tem outras coisas que a gente pode se segurar. Então, pague um seguro de vida. Como falei, eu pago um seguro de vida todo mês, desconta da minha conta R$ 15 só. Então, se acontecer algo comigo, não vai acontecer em nome de Jesus, está repreendido. A minha esposa e meus filhos estão assegurados, vão receber um valor, né? Então, fica a segunda dica. Pague um seguro de vida. E, por final, para encerrar aqui a minha parte, para deixar vocês participarem, faça a network. O que é network? Network é rede de relacionamento. Nossa visão aqui na imersão, qual é o objetivo da imersão? Né? Nós estamos tendo trabalhos individuais, mas vamos ter trabalhos coletivos. Nossa visão aqui, uma das nossas visões é fazer você conhecer outros irmãos, se relacionar. Relacionar, eu falo, um relacionamento saudável, né? De conhecer, de ter alguém para orar por você, de você orar, de poder conhecer o trabalho dessa pessoa, de você conhecer o que a pessoa faz, né? Isso é network. E a missão proporciona na nossa escola de missões, escola de evangelismo, no programa de voluntariado, você vai vir aqui e vai conhecer outras pessoas, na escola principalmente, né? Toda a escola que tem aqui forma os grupos, né? As pessoas ficam tão amigas aí, um para casa do outro. A gente já foi visitar algumas casas, vamos dormir em algumas casas dos irmãos aí. Agora, novamente, tem outras viagens para fazer. Então, isso acontece através dessa rede de network. E falando sobre isso, eu queria deixar aqui o convite para vocês. Amém? Eu coloquei o áudio por causa da microfonia que ia dar. Mas aqui é a nossa escola de missões, em setembro.
de 6 a 8 de setembro. Deixamos um convite aqui para vocês a estarem conosco. É um tempo maravilhoso, né? Não é apenas um merchandising aqui da missão, não. Mas a maioria dos irmãos aqui que participaram da imersão passada vieram, estiveram conosco em fevereiro, já estão. Alguns fazem até parte da missão, não são apenas voluntários, hoje se integraram na missão, fazem parte da missão. E porque é um tempo maravilhoso, né? A gente não traz achismo, a gente traz experiência de vida, a gente traz experiência de campo, na verdade, a gente traz essência. É um tempo não apenas de teoria, tem um tempo de prática. Então, deixa aqui o convite para vocês, para a nossa escola de missões em setembro, né? 6 a 8 de setembro. E as outras atividades que viemos a ter também, a gente deixa aqui o convite para vocês a estarem se envolvendo, participando conosco. Amém? Então, quero aqui abrir para os irmãos, aqueles que querem compartilhar, fazer perguntas. Eu não sei se tem pergunta aqui no chat. Aqui, se for querer falar, podem colocar também, levantar a mãozinha, tá bom? Que a gente vai vendo aqui quem vai levantando para a gente abrir. Mas que seja objetivo e rápido, para que outros possam estar falando. Se quiser falar, pode levantar a mãozinha, enquanto eu só vejo aqui as perguntas. Tá. O Alexandre fez uma pergunta aqui, né? Qual a característica de ser um missionário urbano, né? Qual a característica